Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei, que assim você dá aquela força pro canal. O Landan aborda essa garota e fala pra ela: "Com licença, como você está, meu amor?" Em seguida ele pergunta qual o nome dela. E depois que ela diz pra ele que o nome dela é Paige, ele fala que é um prazer conhecê-la. E como ele tinha perguntado pra onde ela estava indo, ela fala pra ele que está tentando encontrar a casa de uns amigos dela. Então ele fala pra ela que conhece bem o lugar e que pode tentar ajudar. Mas fica claro que ela não está querendo a ajuda dele. Ele fala que ela é muito linda e diz que ela poderia dar uma volta pra ele. E apesar de entrar na brincadeira, ela fala que precisa ir embora. E quando ele fala que ainda quer falar com ela pergunta o que ele vai dar pra ela em troca disso. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e fala que não vai dar nada pra ela. Ele pergunta pra onde ela está indo tão rápido e pede pra ela esperar. E quando ele pergunta o nome dela novamente, ela pergunta se ele já esqueceu o nome dela. Ela fala que não é obrigada a falar o nome pra ele e diz também que tem mais o que fazer. Ele fala que talvez ele possa pegar o número dela ou quem sabe o Instagram. E quando ela fala pra ele que não tem Instagram, ele fala que hoje em dia quase todo mundo tem Instagram. E quando ele pergunta se ela é comprometida, ela fala que tem alguns namorados e que tem que deixar as opções dela em aberto. Então ele pergunta por que ele não pode ser um dos namorados dela. Ela fala que é sempre bom primeiro ser amigo para depois ver o que vai dar. Ele pergunta se ela está brincando com ele e fala que ele não é um dos namoradinhos dela. Ela diz pra ele que ele já está deixando ela cansada e que agora ela precisa ir. E quando ele pergunta pra onde ela está indo, ela fala que está indo pro compromisso dela. Mas em seguida ela pergunta se esse carro é dele. E depois pergunta pra ele se ele tem certeza que o carro não é alugado. Ele fala que é claro que não é alugado e pergunta o que ela quer dizer com isso. Agora ela pergunta pra ele se ela pode dar uma olhada. E ele fala pra ela que ela pode fazer o que ela quiser. E agora, quando ele chama ela para dar uma volta de carro, ela fala que não tem certeza se esse carro é dele. Ele pergunta o que ela está dizendo e que é claro que o carro é dele. Ele pergunta se ele pode ter uma conversa com ela. E quando ela pergunta onde, ele fala que dentro do carro. E dentro do carro ele fala novamente que achou ela muito bonita e que gostaria de levá-la para conversar num lugar mais à vontade. E quando ela fala que não tem certeza, ele pergunta se ela está vendo aquele prédio ali na frente. E diz para ela que a casa dele é na cobertura daquele prédio. E depois que ele convence ela de ir para a casa dele, ela fala que só vai precisar mandar uma mensagem para os amigos dela desmarcando o compromisso. Bom, e resumindo, a próxima parada é na casa do Landan. Assim, de repente, o Dee aborda essa garota e pergunta o que ela está fazendo, e claro, ela fica sem entender nada. Ele fala que está percebendo que ela é da cidade, mas ela fala que não é. Começou errado aqui já, hein? Mas depois ele fala que não é de se admirar porque ele nunca tinha visto ela antes por ali. Resumindo, ele já começou atirando para todo lado, se acertar já está no lucro. Ela pergunta, afinal de contas, o que ele está querendo. Ele fala que viu ela de longe e achou ela bonita, então decidiu falar com ela. Ele pergunta qual o nome dela e ela responde, mas depois ele pergunta qual o sobrenome dela, e ela pergunta para que ele precisa saber de tudo isso. Ele fala que só está tentando chamar ela para sair. Mas quando ela fala que não vai sair com ele, ele pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não tem namorado, mas ainda assim não vai sair com ele. E depois que ele se despede dela e deseja um bom dia, ela pergunta se o carro é dele. Primeiro ele fala que o carro é da mãe dele, mas depois ele fala pra ela se ele está abrindo a porta do carro, então o carro é dele. Da pé desconcertou a mulher, meu irmão. E depois que ela pergunta por que ele não disse que o carro era dele, ele fala pra ela que ele queria saber o que ela ia dizer não sabendo que o carro era dele.
Então ele fala pra ela que ele não precisa se vestir como um estilista só pra dizer que ele é rico. E começa a mostrar pra ela que cada peça de roupa dele foi comprada em lugares que qualquer um poderia comprar. Nessa hora ele pergunta pra ela o que ela está querendo. E ela pergunta o que ele quer dizer. E depois que ele pergunta novamente o que ela quer, ela diz que quer sair com ele. Ele fala que antes ele tentou falar com ela, mas claramente ela não estava interessada, e que agora ele não pode levá-la para sair simplesmente porque ela gostou do carro dele. E ela diz para ele que todo mundo merece uma segunda chance. Ele fala para ela que ele acha melhor não fazer isso porque ele tem tentado se manter afastado das interesseiras. Em seguida ele mostra a câmera para ela e pede para ela dar um tchau e diz que ela vai ficar famosa no canal do YouTube dele. Esse vídeo já começa no momento em que o Joel aborda essa garota. Ele pergunta por que ela está olhando assim para ele, e ela responde dizendo que já está atrasada para o trabalho dela. Ele fala para ela que gostou da tatuagem. E depois que ela agradece, ele pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não tem namorado e que não precisa de nenhum homem. E quando ele pergunta por quê, ela parece bastante desiludida com os homens. Então ele fala para ela que ele não é como os outros caras que ela já conheceu. E ela fala para ele que isso é o que todo mundo diz. Ele tenta pegar o número dela, mas acaba não dando muito certo. E quando ela pergunta se ele tem carro e ele fala que não, ela fala para ele que já está atrasada e que precisa ir. E quando chega perto do carro dela, fica claro que ela não tem nenhum interesse em sair com ele. Mas tudo isso começa a mudar quando ele dá a entender que o carrão do lado é dele. E achando tudo isso muito estranho, ela pergunta se esse carro é dele. E quando ele diz que sim, ela pergunta se ele está falando sério. E depois que ele confirma novamente que o carro é dele, ela pergunta por que ele disse que não tinha carro. Ele fala que mentiu para ver se conseguia sair com ela sem precisar falar que o carro era dele. E nessa hora ele decide ir direto ao ponto e pergunta se ela quer ir para casa dele. E depois que ela aceita ir para casa dele, ele fala que talvez seja melhor ela ir para casa do cameraman que está gravando ela. Ele fala que o vídeo vai ficar muito melhor se ela olhar para a câmera e admitir que é interesseira. E ela começa a olhar para a câmera para tentar explicar que ela não é interesseira. E agora o Joel fala para ela que se ela admitir que é interesseira, ela vai embora agora mesmo para casa com o cameraman. E explica para ela que o cameraman também tem uma Lamborghini. E depois que ela admite, o Joel fala para ela que dá para ficar melhor. Então ela fala que ela é uma interesseira e que gostou do carro e que só vai ficar com esse cara porque ela gostou do carro dele. E depois de confirmar com o Frank, ele pergunta para ela se ela iria para casa com o cameraman. E resumindo, ela fala que sairia com ele sim. Ele fala para ela estacionar o carro dela e depois voltar. E fala para o Frank que já é a segunda em pouco tempo que está indo para casa dele. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.